Grande Jornal Regional Entrevista. A região das Hortênsias, bem como a Serra Gaúcha, são privilegiadas com belíssimos atrativos. Uma quantidade significativa de parques com ótimas infraestruturas. Porém, a cerca de 7 quilômetros de Canela e a 2,5 km de Gramado, existe um parque com uma proposta diferente que começou a ser construído há cerca de 30 anos atrás. Estamos falando do Garden Park. E para nos contar um pouco da história desse atrativo e falar um pouco mais a respeito do Garden, nós vamos conversar com a Thaís Jardim. Ela tem um nome muito significativo, né? Porque dá para fazer um trocadilho aqui com a Thaís, que é gestora de comunicação do Garden Park. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite, Braulio. Obrigada a Clube por estar privilegiando o Garden nessa inauguração. Então, a nossa história do Garden Park, ela começou há 30 anos e ela é muito similar e vem caminhando junto com a história do fundador do parque, que é o André Tissot. Então, esse projeto ele começou a ser semeado há 30 anos e cultivado como um refúgio familiar. Então, durante esses 30 anos, foram plantados os carvalhos, que hoje são a referência do parque, né? Logo que a gente entra no parque, já tem o caminho dos carvalhos, que é extremamente encantador e marcante para todos os visitantes. A gente tem 240 carvalhos canadenses plantados. Então, foi de uma história que começou com o André em uma viagem que ele fez ao Canadá e trouxe essas mudas, porque eles têm uma relação muito próxima com a natureza, sempre pensando em agregar tanto para Gramado quanto para a família, e esses carvalhos foram plantados nas propriedades, inclusive no que hoje é o Garden. Então, esse projeto ele foi sendo semeado com muito carinho, com muito cuidado, preservando a natureza em todo esse espaço, que são mais de 13 hectares, né? Então, a gente tem aí 13 campos de futebol equivalente a isso. Thaís, só para a gente contextualizar quem está nos ouvindo e vendo também, né? O próprio André, que ele, além de ter construído, digamos, começado a construir com o plantio, né, dessas árvores há cerca de 30 anos, ele mesmo foi quem concebeu o parque, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele planejou o parque? Planejou nesses últimos 5 anos que essa ideia de conceber o parque, ela nasceu, né? Já foi tida ideia de restaurante, possivelmente de condomínio, e ele comenta muito que é um feeling que ele tem em relação à natureza, né? E essa forte conexão traz muito também para todas as outras empresas da família. E o Garden, ele veio realmente do sentir. Não existe um projetista, um paisagista. Esse projetista e paisagista foi o André Tissot, que ao longo desses últimos 5 anos, ele realmente modelou o parque e foi estruturando para receber os futuros visitantes. Então, muitos dos visitantes chegam ali e nos perguntam: quem é o paisagista, né? E a gente até mexe que o paisagista é o André e o Serelepe, que é o esquilo que a gente colocou no parque, que sempre esteve ali e se tornou o nosso mascote. Ele está em vários locais do parque ali, em estruturas que a gente fez, porque ele sempre esteve ali em todas essas etapas de construção, desde quando o espaço era um refúgio familiar até o momento que a gente abriu as portas. E o que a Thaís está falando aqui, provavelmente o Stefano vai colocar essas imagens para nós ali, para que as pessoas possam também contemplar através, né, do nosso vídeo um pouquinho do que tem lá, mas não dá para se fazer uma ideia só falando, né, Thaís? Porque quando a Fabi Casper da Vivaz me falou do parque, Braulio, você precisa ir lá conhecer o parque. Quando eu cheguei no parque, né, eu fiquei impressionado como a forma, né, ou como ele foi concebido, assim, e como ele foi construído com seus atrativos que realmente, né, tem uma sensibilização, um cuidado e dá, ao mesmo tempo, né, apesar de estar em meio à natureza ali, tem um requinte, né, algo muito diferente. Ele é muito diferente, viu, Thaís?
O Garden ele é inspirado nos jardins tanto canadenses quanto europeus, então a gente tem aí toda uma ideia de trazer esse requinte do exterior e essa história dos jardins, porque os jardins são muito, durante toda a história eles foram muito concebidos como espaços, né, de contemplação, e isso no Brasil tem pouco, né? A gente sabe que o mercado de bem-estar, o Brasil figura entre os 11 maiores mercados de bem-estar. E pensando nisso, a gente trouxe para o parque essa ideia de trazer para a comunidade um jardim que seja também seu, né? Que o visitante se sinta parte daquele espaço, porque na realidade, quando a gente comenta do Garden, as pessoas pensam que é um espaço muito retirado, né? Que pela grandiosidade, pelo tamanho, ele seja fora da cidade, mas a gente está a 2,5 km ali do centro, e quem passa na frente não imagina, exatamente como aconteceu contigo, que já tinha passado por essa região, e não imagina a grandiosidade que está dentro daquelas portas. Então, a gente costuma brincar muito que a expectativa, ela costuma ser até menor do que o que eles encontram lá. Porque a cascata é muito bonita, a gente tem todos os caminhos muito bem cuidados, e toda a nossa equipe, ela realmente está sempre circulando pelo parque. A gente tem um contato com os visitantes diário, e a gente vai recebendo esses feedbacks, assim, que são muito legais, principalmente da maneira como eles entram e da maneira como eles saem do parque, né? Que o parque, ele abastece a alma, ele abastece toda pessoa que precisa desse espaço, porque todos nós precisaríamos de um espaço de conexão diária com a natureza, né? Isso é indicado para estresse, para alívio de ansiedade, e é exatamente o que acontece ali. O visitante, ele entra em um espaço que o benefício, o valor daquele local, ele é inestimável. É verdade, inclusive quando eu visitei o parque, estava com a Thaís me explicando ali, né, a respeito dos atrativos, e vinha dois casais, né? Eu achei muito interessante o depoimento, né, que foi dado ali, dizendo que realmente o ingresso poderia ser o dobro, que estaria sendo muito bem pago, muito bem aproveitado. Thaís, você disse, são 13 hectares de parque ali, né? E nós temos, quantos atrativos tem ali? Nós temos várias trilhas e caminhos, então nós costumamos inclusive categorizar, para muitas pessoas que nos solicitam sobre acessibilidade, caminhos que são destinados ao que o visitante gostaria de fazer. Então a gente tem ali a trilha dos 132 degraus, que ela exige um pouquinho mais de esforço. A gente tem o caminho dos Carvalhos, que é super tranquilo. O caminho do Rio, que é uma experiência completamente diferente. Temos ali as 7 Quedas, que é o Jardim das 7 Quedas, que tem uma estrutura... Todos os espaços, Braulio, eles são para que tu tenhas uma sonorização relacionada à natureza. A gente trabalhou bastante com os aromas também. Então, esses espaços, eles são completamente distintos um do outro, e eles se complementam, né? Se tu quiseres passar o dia literalmente no meio da mata, tomando um drink no bistrô da cascata, em frente à cascata, tu pode desfrutar desse espaço. Tu não tá estando no meio das flores, tu tá literalmente dentro da mata, né? A gente tem o barulho da cascata, seguindo pelo caminho do rio. Ontem, enquanto a gente caminhava, tinha um sapo no meio do caminho. É verdade, então a gente super respeita os animais, a gente tem lagarto que nos visita, a gente já está acostumado, e os nossos visitantes também, é uma surpresa muito agradável. Então as atrações, elas vão desde o caminho das azaleias ao caminho do rio, a gente tem ali as trilhas e também a escadaria, que tem um projeto que possivelmente nos próximos meses vocês vão conhecer, que é o Biergarten da Vista. Então, os nossos projetos são para que o visitante realmente entre e possa escolher o caminho dele, que é como a gente tem como lema, né? Você escolhe o seu caminho. A gente não tem instrutores no parque te dizendo por onde seguir, porque
esse é o gostoso do parque. Que está bem sinalizado, livre, né, Thaís? Exatamente. De passagem, ele é muito bem sinalizado. Agora você falou de alguns atrativos, a cascata, que é muito bela, o bistrô, né, que fica bem próximo da cascata, tem aquele deck fantástico na frente da cascata. O parque, ele realmente ele é muito diferente. Você estava me dizendo, né, que as pessoas poderão também fazer piqueniques lá, né, que a pessoa vai poder escolher o tipo de comida que vai no seu piquenique, enfim, vai receber a toalha, a cesta do piquenique também para poder fazer lá. Nós pensamos, todo esse formato de contato com a natureza, ele inclui realmente a presença, né, o contato direto. Então, se for falar da sinalização, vocês vão caminhar pelo parque e vão ver que permita-se pisar na grama. E a gente vê que o retorno disso são muitos stories, muitas pessoas comentando, tirando sapatos, pisando na grama, se conectando. E é com isso que veio também a ideia do piquenique, né? Porque como esses espaços, eles têm que ser desfrutados, e o parque, ele é pensado para a família, ele é pensado para te viver um momento de conexão e também estar próximo das pessoas que a gente mais ama. O piquenique, ele é um momento de união. Então, a gente vai ter a Delicatessen, que é logo que entra no parque à direita, na primeira casa, vai ser um self-service de piquenique. Então, nós não teremos cestas previamente montadas. Você vai poder escolher de acordo com o orçamento que tu quiseres, até os alimentos também que forem mais ao teu paladar. Então, desde frutas, pães, queijos, que o pessoal vai poder escolher e desfrutar desse piquenique ao longo do parque. A cesta e a toalha, nós vamos trabalhar de uma forma com uma caução, né? Que na realidade o cliente, o visitante que gostar, ele já pode levar para casa. Então, é uma forma de a gente também levar um pouquinho do parque consigo. Então vai ser uma experiência super bacana, que tem previsão agora para março já. Espero receber muitos locais, inclusive, lá no parque. Como o nosso bate-papo está muito bom, Stefano e nossos espectadores, a gente vai fazer um intervalo, né? Porque pelo jeito a gente não conseguir encerrar essa conversa em seguida. Porque a Thaís falou apenas algumas coisas. Eu quero que ela fale do ensaio, vai ter um horário para as pessoas fazerem ensaios fotográficos, não é mesmo? A ideia também de um projeto educacional para as crianças. Tudo isso você fica sabendo daqui a pouco, em breve, né? Depois do intervalo aqui com a Thaís Jardim, que é gestora de comunicação do Garden Park, recentemente inaugurado, que começou a ser construído há 30 anos. Nós voltamos em seguida. E voltamos aqui com a Thaís Jardim, gestora de comunicação do Garden Park. Olha só, eu falei no início, né, que nós temos aqui na região das Hortênsias, na Serra Gaúcha, belíssimos atrativos, uma quantidade significativa de parques com ótimas infraestruturas, e que esse parque, né, que estamos falando aqui, o Garden Park, ele é diferente, ele é, sabe, não se tem ideia, né? Quando a gente, como disse a Thaís, né? Quando a gente passa na frente e você falou uma coisa que realmente, quando eu passava ali na frente, eu nunca imaginei que existisse ali uma área de 13 hectares, né? Com uma mata nativa, mas também com os carvalhos, né? Que oriundos lá do Canadá, isso. Canadá. E com uma série de outras espécies que estão ali, obviamente, além da flora-fauna também que existe ali, né, Thaís? Vamos seguir falando, então, do Garden Park. Eu tinha falado dos ensaios ali, né? Dos ensaios fotográficos no final do primeiro bloco. É uma proposta também, né? Que os fotógrafos, enfim, que as pessoas possam ir lá fazer ensaios. Sim, nós pensamos pelo local ter uma beleza completamente diferente do que a gente tem aqui em Gramado. E o parque tem essa energia muito pura. A gente tivemos até dois eventos convidando os fotógrafos da região que puderam conhecer o parque, se encantaram pelo parque, e eles podem levar sim os seus clientes até o parque para fazer esses ensaios fotográficos. Então o ensaio ele tem um valor de R$1.000 para até 4 pessoas, incluindo o fotógrafo, né? Esse valor ele é somente para o passe, para nós fazermos essa entrada deles, e o valor pago ao fotógrafo é diretamente com o fotógrafo. Nós não costumamos indicar fotógrafos aos clientes porque a gente tem uma vasta opção, né, aqui na região devido à atratividade da cidade. Então, esses ensaios eles são feitos em período fora do comercial do parque, porque o parque
abre todos os dias das 10 às 18 horas. E os ensaios a gente costuma receber os visitantes às 8 até às 11 horas, para que eles possam estar no local sem movimento, né, podendo utilizar de todos os cenários. A gente permite a filmagem também. Então, dentro dessa equipe de 4 pessoas, pode ser um casal, um filmmaker e um fotógrafo. Eu falei, né, do projeto educacional que o parque tem também para os alunos, né, da rede de ensino do município. Mas eu também, você vai falar depois, você pode falar agora desse projeto, também tem o espaço para a realização de cerimônias, né, de casamento, que eu não citei ainda. A gente, na realidade, esse projeto educacional, ele vai ser lançado ao longo do ano. A gente vai vir a conversar com a sociedade também, justamente para termos o que a gente percebeu ali também em relação à cascata. Muito lixo logo no início que vinha. E nós fazemos esse trabalho de limpeza, a gente tem um cuidado muito grande com a natureza do parque. Mas a gente acredita muito que a educação caminha tanto com a ambiental quanto com as crianças desde o início, trabalhando para que elas tenham uma relação cada vez maior com a natureza, né? E o parque, ele é um benefício para a comunidade também, porque é um espaço que a gente tem o passaporte anual, que eu vou conversar com você sobre isso, mas que as pessoas possam se sentir parte daquele espaço e cuidar dele com maior zelo. Então, isso também parte lá do infantil, né? Então, esse é um projeto que a gente quer muito realizar ainda esse ano e que vai vir muito na proposta do parque, que é manter essa natureza, é trazer cada vez mais pessoas relacionadas com todos os aspectos, cuidando, plantando, né? Porque a gente tem... Hoje a maioria das pessoas moram em apartamento, aqui muitas pessoas moram em casa, mas tem pequenos jardins. Gramado tem uma infinidade de espaços abertos, mas tu poder desfrutar de algum com a estrutura que a gente oferece é um diferencial, né? É verdade. Vamos falar desse espaço que tem lá também para as cerimônias, né, de casamento, enfim. O Recanto dos Afetos, a gente denominou, inclusive, assim, a gente tem um casal lá. A gente pensa já recebemos, inclusive, pedidos para fazermos para 150 pessoas. No momento, a gente ainda não tem essa capacidade, mas a gente já consegue acomodar em outro local também até em torno de 80, 90 pessoas. Então, temos esse espaço para que a gente possa fazer pelo menos uma cerimônia pequena, não um grande evento, é claro, algo simples e que entre na proposta do parque, que é trazer essa parte orgânica de conexão, que vai geralmente mais para as pessoas em casamentos civis, casamentos mais intimistas. Além disso, tem espaço para meditação, né? São muitos os espaços ali, né? Os atrativos. A gente tem os espaços de contemplação, que foi que tu me perguntaste ontem. A gente colocou espaços ao longo do parque para que as pessoas possam, sim, parar e sentir esse momento, né? O momento presente que a gente chama. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sinaliza nada no sentido de aqui você vai fazer uma meditação, porque o parque está atrelado ao sentir, né? Os nossos visitantes, a primeira vinda deles ao parque, a gente nota que eles vão para realmente conhecer o parque. Mas muitos saem dali, porque como Gramado tem muita programação, eles não tiram o que a gente considera de tempo ideal, né? Que a gente fala que recomenda que os nossos visitantes tirem pelo menos 3 horas para estar dentro do local, para poder curtir da forma que a gente imagina que eles tenham realmente a experiência Garden Park. A partir da segunda visita, eles já sabem o que eles gostariam de fazer, né? Então, levar um livro para ler próximo à cascata, ou para sentar na grama e curtir esse momento. Então, eles já têm maiores ideias do que fazer, e a gente deixa isso muito aberto, né? Os próprios espaços, como que permita-se pisar na grama, são para isso, para que o visitante curta, né? Se conecte com a natureza, esteja com o pé no chão, troque essa energia que é muito benéfica para todo mundo e, ao mesmo tempo, volte para casa em outra paz de espírito. Volte para casa renovado. Bom, Thaís, vamos falar agora da visitação, né? Como é que funciona a visitação? Nós estamos diariamente das 10 às 18 horas. A partir das 17, a gente não vende mais ingresso na bilheteria, por justamente considerar que o visitante não vai
curtir da maneira apropriada, então a gente recomenda, né? Mas, claro, tem a contrapartida do visitante, se ele realmente gostaria de desfrutar de tão pouco tempo. Nós temos a venda de ingressos tanto online quanto presencialmente. Os ingressos, eles não são válidos apenas para um dia, né? Eles têm uma data de expiração. Se tu comprares ele online e não puder ir no dia que tu te programaste, pelo tempo, tu tem até 90 dias para utilizar esse ingresso. Ele é um passe único que tem 90 dias de expiração, né? Então, o visitante veio até Gramado, se programou pela internet, choveu ou o tempo não estava como ele imaginava, ele pode voltar em outro final de semana dentro desse prazo e entregar o seu QR Code lá no parque e ter acesso ao parque. Essa é uma das nossas realmente realizações, porque o parque está em local aberto, a gente não tem como controlar e a gente quer que o visitante possa ter a experiência dele quando for... Então não vale para aquela data, uma data específica, ele tem 90 dias de validade, né? De validade. Para o morador tem uma promoção agora, né, nesse mês agora. A gente está com essa promoção, na realidade, desde dezembro. Nós fizemos o desconto de morador, né, de Gramado e Canela, de 50% durante dezembro, janeiro e fevereiro. Então, fica o convite para os locais irem visitar o parque com 50% de desconto, né? O nosso ingresso adulto, ele é de 130, então ele sai por R$65 a visitação. E a partir disso, a gente tem também o passaporte anual. Porque o passaporte anual, ele foi pensado para que a gente consiga ter o Garden como um espaço que seja nosso, né? Que a gente possa ir visitar o parque com maior frequência. Então, ao adquirir o passaporte anual, que tem um valor de R$300 durante um período vigente de um ano, então se tu comprares ele hoje, ele vai equivaler até o dia de fevereiro do próximo ano. Entendi. Então ele te dá a possibilidade de visitar o parque diariamente. E a gente vendeu muito esse ingresso, inclusive, né, o passaporte, nos primeiros dias de inauguração do parque. A gente tem, inclusive, a Marília, que ela fez um vídeo maravilhoso com a gente, contando a experiência dela. Ela é uma das nossas visitantes praticamente diárias. Ela sai, caminha, vai até o parque, dá sua volta, às vezes ela vai com a filha. Então, a gente já percebe, assim, outros visitantes que vão com o cachorro, que realmente tratam o parque como um espaço que também seja deles, com todo cuidado, né? A gente é pet friendly, então desde que o cachorro, que o seu animalzinho esteja com a coleira, né? Com a guia, até para a segurança dele. Então a gente tem essa troca muito grande com os visitantes que adquirem o passaporte anual, porque eles com maior frequência podem estar no parque. E o passaporte, ele é para qualquer pessoa que queira, morador, para o visitante também, né? Poder visitar o parque mais vezes nesse período, né? Exato, e a gente ainda está com essa possibilidade do passaporte anual, enquanto nós temos um conforto dentro do parque, né? Não é uma ideia de termos para sempre, digamos assim, permanente no parque, até para termos maior conforto de todos. Mas é uma ideia que a gente tem um retorno muito positivo, né? A gente vê os nossos visitantes seguidamente e eles nos acompanham, já conseguiram ver realmente as plantas, as mudas que cresceram, né? Porque a gente, dentro do parque, tem mais de 50 mil mudas. Então, as empatins chamam muita atenção e logo em dezembro elas ainda estavam menores e agora elas estão super robustas e a gente escuta frequentemente dos nossos visitantes a diferença do parque, né? O próprio carvalho, ele muda a tonalidade a cada 15 dias, em média. Então, eles conseguem aproveitar esse passar das estações e logo em seguida a gente vai ter aí com o outono que começa essa cor mais terrosa, mais avermelhada dos carvalhos. Então, eles vão acompanhando junto com a gente essa evolução da natureza. Bom, Thaís, vamos repetir então o serviço, o horário de funcionamento do parque. Vamos. O horário de funcionamento é das 10 às 18 horas. Os valores são de R$ 80,00 infantil e sênior, R$ 50,00 PCD e adulto 130. Crianças se tornam pagantes a partir dos 6 anos e são consideradas adulto a partir dos 12 anos.
Então, nós estamos com ingressos tanto online no gardenparkgramado.com.br, tanto na bilheteria presencialmente no parque. E lembrando que para os moradores, até o final do mês de fevereiro, paga R$ 65 a no metade ingresso do valor, com adulto. 50% de desconto. Exatamente. E o infantil e o sênior também tem desconto. Muito bem, e para quem não conhece, fica aqui o convite. Por favor, está a 2,5 km do centro de Gramado e a cerca de 7 km de Canela. Chama-se Garden Park, ali na descida para a linha 28. Exatamente. É um espaço belíssimo, são 13 hectares e são muitos os atrativos e só indo lá para realmente conhecer, né? Porque se não for, não vai saber como é, não é mesmo, Zé? Tem que entrar lá para saber. Tem que entrar e aproveitem essa promoção para poder conhecer. Sigam a gente nas redes sociais, é Garden Park Gramado. Vocês vão acompanhar todos os conteúdos que a gente posta aí, o diário do parque, como é que tá no local, os visitantes, e a gente adora repostar vocês. Vai ser uma honra recebê-los. Thaís, obrigado pela tua participação, tá certo? Eu que agradeço. Parabéns para o André, para toda a família Tissot, pela ideia do parque, realmente é muito diferente, né? O que eu tô falando aqui é porque eu estando lá, eu constatei o que a Fábio tinha me dito. Vai lá, porque só estando e vendo o que tem lá é que você terá uma ideia do que é o Garden Park. O Garden Park agradece o convite e fica à disposição de vocês. Vai adorar recebê-los. E curtam agora esse momento dos últimos dias para aproveitar esse ingresso aí com 50% de desconto. Obrigado, Thaís Jardim, que é a gestora de comunicação do Garden Park, recentemente inaugurado, ali na descida, você entra na Právera ali, ou enfim, se vier lá pelo caminho, pelo centro também, descendo ali no posto, no antigo hotel Cavalinho Branco, enfim, você vai chegar lá, né? Ou se vier pela Várzea, é na linha 28, põe no Google ali que você vai achar o Garden Park, é um espaço diferente que vale a pena conhecer. Obrigado, Thaís, mais uma vez. Obrigada. E a gente agradece também a quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui pela Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.